Olá, sejam muito bem-vindos a mais essa jornada de descoberta aqui com Raízes do Sinai. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos gestos mais poderosos e, talvez, mais incompreendidos de todas as Escrituras. Vamos tentar imaginar a cena. Pensa comigo. Estamos na Galileia. Yeshua acabou de descer do monte depois do famoso Sermão da Montanha. A energia ao redor dele é, palpável, com uma multidão seguindo cada passo. Mas um pouco afastado, à margem de tudo, completamente isolado da sociedade, da família, da esperança, tem um leproso observando. E num ato que mistura desespero e uma fé absurda, ele ignora todas as regras, atravessa a barreira social, se aproxima, se ajoelha e diz essas palavras que ecoam até hoje. E aqui está o ponto central. Yeshua podia, claro, ter curado aquele homem com uma única palavra, à distância. Ele já tinha feito isso antes. Então, por que ele fez questão de estender a mão e tocar nele? Esse gesto, que parece tão simples, carrega um mistério gigantesco. E olha, não foi um ato impulsivo, não. Foi um ato profético, carregado de um significado que, para a gente entender, exige uma pequena viagem no tempo. Para desvendar esse mistério, a gente precisa voltar lá atrás, no livro de Levítico. É lá que a gente encontra o projeto, o Manual Divino para a Restauração de um Leproso. Pode acreditar, a resposta para o toque de Yeshua está escondida num ritual de milhares de anos. A lei de Levítico descrevia um processo muito claro, mas o primeiro passo já nos dá uma pista fundamental. O sacerdote, que era o mediador, precisava deixar a santidade do acampamento e ir ao encontro da pessoa impura, lá no exílio dela. Ou seja, o sagrado vai até o profano para começar o processo de restauração. Guarde essa informação. E é aqui que a primeira grande peça do quebra-cabeça se encaixa. Na mentalidade bíblica, a lepra era muito, mas muito mais do que uma doença de pele. Ela era um símbolo físico e poderoso de algo muito maior, o exílio de uma nação inteira. A comparação é impressionante, de verdade. A condição do leproso, isolado do acampamento, sem poder chegar perto do templo, era um espelho perfeito do estado das 10 tribos do norte de Israel depois que elas foram levadas cativas pela Assíria lá em 722 a.C. Elas se tornaram uma nação espalhada, misturada com outros povos e espiritualmente impuras. E veja bem, isso não é só uma metáfora bonita que a gente está criando agora. Era uma realidade profética. A própria Torá, lá em Deuteronômio, já avisava que a quebra da aliança resultaria em doenças incuráveis e no espalhamento do povo entre as nações, exatamente como um leproso que era expulso do acampamento. Ok, com todo esse pano de fundo em mente, vamos voltar para Galiléia, para aquele momento transformador. Ao tocar o leproso, Yeshua não estava só curando um homem. Ele estava, na verdade, encenando ao vivo a redenção de uma nação inteira. O ponto crucial é este. Aconteceu uma substituição. O puro se tornou impuro para que o impuro pudesse se tornar puro. Yeshua, ao tocar a lepra, tomou para si a impureza daquele homem, e o homem recebeu a pureza dele. É literalmente uma prévia, um trailer do que aconteceria na cruz. Esse ato se conecta diretamente com a profecia do servo sofredor, lá de Isaías 53. O Messias tomaria sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. O toque no leproso foi a demonstração física, palpável, dessa verdade espiritual profunda. Existe uma palavra hebraica que descreve essa ação perfeitamente: casar. E ela é brilhante. Casar não significa simplesmente cobrir para esconder algo vergonhoso. O sentido é o de cobrir para proteger, para honrar, para preservar com misericórdia. É como rodear com a mão para cuidar. Pensa só nos exemplos bíblicos. A nuvem da presença de Deus cobria as peles de animais impuros que formavam a camada externa do tabernáculo. Sem e Jafé cobriram a nudez do pai, Noé, num ato de honra, não de vergonha. Rebeca se cobriu com um véu em sinal de pureza antes de encontrar seu noivo. Em todos esses casos, caçar é um ato de misericórdia que restaura a dignidade. A Torá, de forma bem interessante, descreve 2 estados da lepra. Um deles é quando há carne viva, ou basar jai, em hebraico. Isso simboliza o orgulho, a pessoa que se recusa a admitir sua condição por completo. Mas existe também o leproso branco, aquele que está totalmente coberto pela doença. E, paradoxalmente, esse estado representa quem se rendeu por completo, sem orgulho algum. É nesse estado de entrega total que ele pode ser declarado puro para ser coberto pela misericórdia de Deus, um símbolo poderosíssimo da cobertura pela graça. Mas a história não termina com a cura. De jeito nenhum. Na verdade, é aí que ela começa de verdade.
E Yeshua dá uma instrução bem específica para aquele homem, uma instrução que o coloca numa jornada simbólica de volta para casa. A geografia aqui é pura profecia. A cura acontece na Galileia, que era justamente a terra associada às tribos exiladas, às tribos perdidas. De lá, o homem é enviado numa jornada até Jerusalém para se apresentar no templo. O caminho pessoal dele se torna uma parábola viva, um mapa do retorno de Israel do exílio de volta para a presença de Deus. E o que ele faz? Assim que é curado, ele começa a proclamar para todo mundo o que aconteceu com ele. Ele não consegue se segurar. A própria história de restauração dele virou o Evangelho, as boas novas. Ele, que antes era um exilado, agora anuncia o caminho de volta para casa. Esse milagre individual ecoa as grandes promessas dos profetas. Jeremias, Isaías, Ezequiel, todos eles falaram de um tempo em que Deus iria curar a doença de Israel, purificar o povo e trazê-los de volta do cativeiro, perdoando todas as suas transgressões. Então, o que começou com um toque em um único homem, lá na Galileia, era na verdade uma demonstração em pequena escala do plano de Deus para restaurar um povo inteiro. A cura da lepra física dele simbolizava a cura da lepra espiritual e do exílio de toda a nação de Israel. Aquele toque de Yeshua iniciou uma reação em cadeia profética que continua até hoje. E a pergunta que fica no ar é: será que, ao vermos tantas pessoas de todas as nações redescobrindo suas raízes hebraicas nas Escrituras, a gente não está testemunhando os estágios finais do cumprimento dessa antiga promessa de restauração? A história, com certeza, ainda está sendo escrita.